Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo nosso Senhor Jesus é bom. Ele é fiel e tem feito grandes coisas em nosso meio depois de um culto de Santa Ceia. Abençoado, maravilhoso que o Senhor nos permitiu participar ontem, né? Entregar a Ele uma adoração, entregar a Ele louvor, entregar a Ele tudo aquilo que nós temos Aleluia, e receber, né, tanto do Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, que é a palavra do Senhor, aleluia, que Jesus. é a crucificação, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então, depois de tudo isso que o Senhor nos deu no domingo de ontem, e nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Estamos quase encerrando o Evangelho de João. Faltam apenas o capítulo de hoje, que é o 20 e o 21. Já estamos encerrando. A paz, Márcio. Então, estamos encerrando. Eu quero dizer para você que você é um vencedor. Estamos encerrando o estudo de mais um livro. Glória a Deus. O nosso primeiro estudo completo no YouTube. Glória a Jesus. O primeiro estudo completo, né, no canal da igreja Stones of Law, Tábuas da Lei, aqui na Flórida. Tá completinho desde o panorama, que é o comecinho, até o final. Vai ter também. Hoje é o penúltimo capítulo. Isso é uma vitória. E você que tem estado conosco, seja ao vivo, seja depois assistindo no YouTube, você também é um vencedor. Você que conseguiu acompanhar todos esses dias, porque são 21 capítulos, mas não foram só 21 aulas, né? São mais do que isso. Você que tem estado conosco, você é um vencedor, porque não é fácil. O Senhor fortaleceu você para vencer essa barreira. Então, eu quero aqui dizer que o Senhor tem nos dado muito, e eu quero agradecer a você que tem estado conosco durante todo esse tempo, durante todo o estudo, não só de João, tem pessoas que estão conosco desde quando a gente começou o estudo em Gênesis, mas o que nós temos gravado e lançado lá no canal do YouTube da igreja é o Evangelho de João. Continue orando por nós, orando para que, né, a gente melhore a transmissão, para que a gente tenha mais livros, mais estudos lá no canal da igreja. Então, esteja orando por nós. Envie quem faz parte do grupo do WhatsApp, envie para a gente a sua sugestão, porque ninguém faz nada sozinho. Somos um corpo onde o Senhor Jesus é o cabeça. Paz do Senhor, Valério. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome porque o Senhor tem feito grandes coisas, porque o Senhor é bom, te somos gratos porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Nessa noite, eu peço perdão pelos nossos pecados, que são tantos, mais uma vez. Pai, o Senhor tem nos perdoado tanto, e o seu amor, a sua graça nos alcançou, e por isso nós estamos aqui. Te rendemos graças por essa segunda-feira que está próximo de se encerrar. Te rendemos graças porque o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos trouxe de volta para casa em segurança. Então, Senhor, visita cada lar, cada coração, mente. Tira, Senhor, toda a distração, que a gente possa estar totalmente mergulhado na tua palavra, atento ao que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite, porque a sua palavra, ela se renova todas as manhãs, a sua palavra, ela é uma espada de dois gumes, a sua palavra é alimento fresco que vem do céu, a sua palavra, ela cura os doentes, sacia os famintos, nos traz esperança, é a sua palavra, Senhor, que faz tudo isso. Então, nessa noite eu clamo a ti, Espírito Santo, transforma-nos através da tua palavra, faz conforme a sua vontade, de forma individual, de forma coletiva. Visita, Senhor, depois em sonhos, em revelações. Até agora, enquanto estivéssemos estudando a tua palavra, Senhor, nos dá revelação do alto. Te pedimos, Pai, e te agradecemos mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, João capítulo 20. Na semana passada, nós encerramos o capítulo 19.
nós falamos sobre a crucificação de Jesus, que é o sacrifício vivo de Cristo na cruz, onde o Cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, inocente, se entregou em nosso lugar. Nós falamos bastante sobre a crucificação. Quem não pôde estar com a gente, dá uma visita lá no canal do YouTube e dá, ou, né, para relembrar ou para assistir. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Por favor, arrume um cantinho, pegue seu caderno, suas anotações, até para que o sono não tome conta de você essa hora, tá bom? João, capítulo 20 inicia da seguinte forma. Na minha Bíblia está o título assim, A Ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada, que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não encontrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Por enquanto, até aqui. Na semana passada, nós falamos sobre a crucificação e morte de Jesus. Jesus se entrega na cruz. Vimos referências proféticas do Antigo Testamento, Salmos, Isaías, Zacarias, que falam e apontam para o que aconteceria com Jesus. Para a gente conseguir um pouco acompanhar, nós estamos falando, primeiro, do maior milagre de toda a história. É o milagre mais importante, é esse milagre, a ressurreição de Cristo. Algo que até hoje é acusado por alguns de ser uma mentira, por outros de que roubaram o corpo de Jesus, várias teorias da conspiração, mas nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele morreu, ele se entregou, morreu na cruz e literalmente ressuscitou em carne. Não foi um fantasma que estava andando, uma alma que ficou por aí, era em carne, ele ressuscitou no corpo, tá? Então é o maior de todos os milagres. Se a gente pensa, abrir o mar vermelho é um milagre extraordinário. Fazer chover maná do céu é um milagre, é. Ressuscitar outros mortos, mas aquele que se entregou por mim e por você, lembra que Jesus tem vida em si mesmo, ele ressuscita dos mortos. Isso é algo muito importante para a nossa fé, para nós que somos cristãos. Ontem, na pregação, uma das coisas que foi dita foi que o símbolo do cristianismo, nosso símbolo, não é o que mais impacta, o mais importante não é um peixe, não é qualquer outra coisa, mas a cruz. Nós vimos na semana passada que a cruz, apesar de ter sido objeto de vergonha, o Senhor transformou em boas novas, porque por causa da cruz, porque Jesus morreu na cruz por nós, nós temos acesso a Deus, nós temos a salvação através de Cristo Jesus. Mas isso tudo só é completo se Jesus tiver ressuscitado, e nós cremos que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, não tem como a gente continuar numa fé que duvida da ressurreição ou que acha que isso não aconteceu, tá? Então, o maior de todos os milagres para nós é o nosso Senhor Jesus ter ressuscitado dos mortos. E ele vive.
e reina para todo sempre, e nós cremos que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, haverá novos céus e nova terra, aonde o Senhor reinará com toda a sua glória e o seu poder, tá? O que fala aqui no capítulo 20 inicia assim, ó, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Então a gente já sabe que a ressurreição, por que que é afirmado que a ressurreição de Cristo aconteceu no domingo? Porque a Bíblia diz que foi no primeiro dia da semana. Nós temos referências em outros evangelhos, tá? Sobre a ressurreição. Nós temos referências em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Lembrando que João, ele não repete, ele não tem um hábito, quem está com a gente aqui desde o começo, já pegou esse hábito de saber que o evangelho de João é um evangelho que não tem o hábito de contar tudo que os outros contaram de novo em pequenos detalhes. Por quê? Porque o Evangelho de João aponta para nos mostrar que Jesus Cristo é Deus. Então, tem coisas que João aqui não vai escrever e que a gente pode completar lendo os outros evangelhos. De cara que era o primeiro dia da semana. Diz aqui, João fala assim, bem cedo, estando ainda escuro. Então, ele diz que Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Nesse primeiro versículo aqui, a gente já tem muita informação. Primeiro, sabemos que foi no domingo e que era muito cedo a ponto de estar escuro. Mas se a gente for olhar referência em outros livros, em outros evangelhos, né, vai dizer que estava iniciando o dia, que era de manhã cedo, que era pela manhã. Mas João dá o detalhe que ainda era escuro. Alguns vão achar que tem controvérsias aí. A gente verifica isso e vê que não é que houve controvérsias. João está dizendo que era bem cedo quando Maria Madalena foi ao sepulcro. Provavelmente no momento em que ainda estava escuro, mas estava amanhecendo, que o sol está para aparecer. Por exemplo, vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas, ele dá muitos detalhes sobre a ressurreição de Jesus. Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1 também fala sobre a ressurreição, no 24. Diz assim: no primeiro dia da semana, então, bate, domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Então, Lucas diz aqui que é de manhã bem cedo. Já João dá um detalhe a mais, ele diz que era tão cedo que ainda estava escuro. Então, quando nós lemos esses evangelhos e vamos juntar os evangelhos falando sobre a ressurreição de Cristo, a gente vai ver que as informações se completam e criam uma única história, tá? A gente já explicou sobre o ponto de vista de cada evangelista, de cada livro do evangelho, ponto de vista de cada um escreve, quando a gente estudou sobre desde o começo aqui em João. Então, Lucas 24:1 diz que era de manhã cedinho, que as mulheres foram ao sepulcro. Mas quando a gente olha aqui em João 20, João fala assim, ó: Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Algumas pessoas vão ler isso aqui e vão falar assim, ué, mas eram as mulheres ou era Maria Madalena? Maria Madalena estava sozinha ou tinha mais gente com ela? Volta lá para Lucas. Lucas capítulo 23. Vamos ler o 23. 23, versículo 55. Lembra que a gente encerrou semana passada falando sobre a crucificação, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. A gente já sabe aonde Jesus foi sepultado, quem levou Jesus, né, até o sepulcro, de quem era esse sepulcro, como ele foi sepultado, isso tudo a gente viu. Só que a gente viu em João. Quando chega aqui em Lucas, Lucas vai dar uma observação, olha só. Lucas 23, versículo 55 diz assim:
As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José. Que José é esse? Não é José pai de Jesus, é José de Arimateia, que era o dono do sepulcro, tá? Seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. As mulheres não se afastavam, não deixaram Jesus. Elas estavam sempre em torno, elas acompanharam ali quando Jesus foi crucificado, elas estavam no entorno. A mãe de Jesus, Maria Madalena, as outras mulheres estavam por ali. Quando a gente lê aqui Lucas 55, a gente vê que as mulheres ficaram observando, a- inclusive quando Jesus foi levado a ser sepultado. Diz que as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, elas ficaram observando para ver aonde Jesus iria ser sepultado. Então, quando a gente vai lá para João, a gente entende, primeira coisa, a gente começa a entender como que Maria Madalena sabia aonde era o sepulcro. Ela sabia porque ela ficou acompanhando Jesus junto com as outras mulheres, tá? E a gente começa a entender que João citou apenas Maria Madalena aqui, o nome de uma das mulheres, Maria Madalena. Por quê? O que que a gente leu aqui? Maria Madalena é a primeira que vê e dá conta que o sepulcro está vazio. Olha lá. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Maria é a primeira a ver. Ela não entra, mas ela consegue ver. Ela chega até o sepulcro, sem entrar no sepulcro, ela olha e vê que Jesus não está ali. O que é que ela faz? Ela volta correndo e encontra Simão Pedro, que é Pedro, e o discípulo a quem Jesus amava. A gente já falou aqui que nós cremos que era o próprio João que escreve esse evangelho, tá? Ela encontra com eles e conta: olha, levaram Jesus e nós não sabemos. Olha, que está na terceira pessoa do plural, quer dizer que não era uma pessoa só. Não sabemos aonde o colocaram. Então, João aqui, ele só cita Maria Madalena, por quê? Maria Madalena foi quem viu primeiro. Por que que ele decidiu fazer assim? Ele decidiu, né? Ele não fala o nome das outras mulheres. Vamos lá. Volta lá para Lucas 24. Lucas 24. Irmã, mas ok, então não era só Maria Madalena que estava ali. João fala de Maria Madalena porque foi a primeira a chegar. Mas quem é que estava com ela? João não, Lucas 24, versículo 10 diz assim: As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras dela lhes parecia loucura. Então essas mulheres estavam ali e elas vão correndo aos discípulos contar o que aconteceu, que Jesus havia ressuscitado, tá? A gente vai ver como que Maria vai se dar conta disso. Você vê aqui que o primeiro impacto de Maria é qual? Levar o corpo de Jesus, né? O que muitos ainda acreditam que o corpo de Jesus foi roubado, que ele não ressuscitou, Maria também pensou isso. Os apóstolos também pensaram isso. Por quê? Nós vimos, eu acho que quando estava estudando Romanos, que o entendimento de ressurreição, acho que aqui até em João também a gente falou sobre isso, não era comum. As pessoas não ficavam acreditando em ressurreição, eles não pensavam em ressurreição. Uma parte ou outra dos judeus até tinham essa crença, mas na sua maioria as pessoas nem falavam em ressurreição, de ressuscitar dos mortos. Então, o primeiro pensamento de Maria é que o sepulcro está vazio. Agora, por que que Maria foi lá no sepulcro cuidar do corpo, se quando a gente leu na semana passada, a gente viu que
José de Arimateia e Nicodemos haviam cuidado disso. A gente viu isso no capítulo 19, o finzinho do capítulo 19, do versículo 38 até o 42, você vê como foi o sepultamento de Jesus. O que que a gente consegue entender? Lembra que era próximo do sábado? Era Shabá? O que que aconteceu? Os judeus aceleraram o julgamento, foi um julgamento injusto, a gente já falou sobre isso, tinham que correr por causa do sábado. Lembra que falou assim, ó, tem que tirar os corpos, quem tiver vivo mata. Aí os soldados foram quebraram as pernas dos dois ladrões. Quando foram para quebrar a perna de Jesus, viram que ele já estava morto. Aí perfuram o lado de Jesus. Por quê? Os líderes judeus, né? Os sacerdotes ali da época, eles não queriam entrar no sábado com corpos ali pendurados, porque sábado era um dia santo. Então, o que foi iniciado com o corpo de Jesus, de cuidar do corpo, de fazer unguento no corpo, provavelmente não foi completo. Lembra que as mulheres estavam observando de longe? Elas viram tudo que foi feito. Elas se prepararam, esperaram o Shabá acabar. Logo de manhãzinha, no domingo, elas se juntaram, prepararam tudo para ir lá cuidar do corpo de Jesus. Esse era o intuito delas. Por isso que elas foram para lá. Elas não foram lá para roubar o corpo, elas não foram lá para ver se ele havia ressuscitado. Ninguém, na realidade, estava se lembrando disso porque eles haviam perdido o mestre. Estavam com o coração angustiado, eles não se lembravam. O Espírito Santo ainda não tinha revelado a eles que Jesus estava avisando, avisando, mas não tinha, a gente pode dizer, como se as escamas não tivessem caído dos olhos, o entendimento não havia sido aberto ainda, então eles não tinham ainda pensado nisso, como se tivessem esquecido dessa promessa da ressurreição. Então, eles não estão ali no intuito de ver se Jesus ressuscitou ou não, tá? Vamos lá, volta para o capítulo 20 lá de João. Ela diz que levaram o corpo. Aí o que acontece no versículo 3? Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Interessante que esse outro discípulo, que nós cremos que é João, ele chega primeiro, mas ele não entra. Não se sabe por qual motivo, mas ele não entra. E ele se ajoelha, se abaixa ali, né, se curva e olha e vê que está vazio. Ele consegue ver as ataduras que foram usadas para envolver o corpo de Jesus, mas está vazio. Versículo 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Então, João ficou ali na entrada, viu, Pedro passa por ele, entra e vê tudo. Versículo 7. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Esse detalhe aqui que fala que o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte, é mais um sinal para mostrar que o corpo de Jesus não foi roubado. Quem que rouba um corpo e tem trabalho de dobrar o lenço e colocar ali do lado? O corpo de Jesus não foi roubado, como depois a gente vai ver que é a notícia que vai ser espalhada, que os seus seguidores haviam roubado seu corpo para poder espalhar para todos que ele havia ressuscitado. Tá? Então é mais um indício de que o corpo não foi roubado. Versículo 8. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ele olha ali, depois que ele entra, ele olha e crê, mas ele ainda não havia ligado, João ainda não havia conectado tudo aquilo que estava acontecendo com as profecias que foram dadas no Antigo Testamento, tá? Segue aí, capítulo 20, versículo 10. A minha Bíblia está assim por título: Jesus aparece
a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. Então, vamos lá, faz a cena. Lembra que a gente estuda assim, fazendo a cena? Faz a cena na sua mente. Diz aqui que os discípulos voltaram. Então, Maria Madalena ficou. Foram os discípulos que foram embora. Quem foi embora? Pedro e João. Versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Maria não estava chorando porque Jesus havia ressuscitado ou por uma tristeza da morte de Jesus. Ela estava chorando porque ela não encontrou o corpo, ela achava que o corpo realmente tinha sido roubado. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Então, Maria não entrou em nenhum momento. Até agora a gente vê que ela não entrou no sepulcro. Ela continuou chorando ali do lado de fora, na esperança de encontrar o corpo. O que fizeram com o meu mestre? Onde está o corpo de Jesus? Eu preciso cuidar, eu preciso completar o que foi iniciado e foi interrompido por causa do sábado. Cadê Jesus? Ela se curva, olha para dentro do sepulcro. Quando ela olha, ela vê dois anjos, olha aqui, versículo 12. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. Olha que coisa extraordinária. Olha o detalhe que João dá. A gente viu agora há pouco, o que a gente leu ali foi o quê? João chega primeiro, não entra, ele olha. O que ele vê? Os tecidos de linho e o lenço, e vazio. Pedro vem correndo, passa por João, entra e vê a mesma cena que João tinha visto. Eles vão embora. Agora Maria, com aquele amor, chorando porque queria cuidar do mestre, ela olha novamente, porque ela já tinha olhado e foi a primeira que viu que o túmulo estava vazio. Ela olha de novo. Quando ela olha de novo, ela tem uma revelação do céu. Ela vê dois anjos, um sentado à cabeceira e outro sentado aos pés. Isso não foi mostrado para os discípulos. Eles lhe perguntaram, versículo 12: Mulher, por que você está chorando? Olha o que ela vai responder: Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Os anjos, por que você chora? Levaram o mestre, eu não sei onde é que ele está, falando com os anjos que estavam sentados lá dentro. Quando ela se vira, ela dá de cara com Jesus, mas ela não reconhece Jesus. Esse não reconhecer Jesus, a gente vai ver que os discípulos, por exemplo, aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, depois também não vão reconhecer Jesus. Não vão saber que era Jesus. O que deixa claro para a gente que o corpo glorificado de Jesus não é exatamente idêntico ao corpo antes dele morrer, o corpo antes de ressuscitar. Tem algo em especial, algo diferente que a Bíblia não diz o que é, mas a gente vai ver que isso de ver Jesus depois de ressuscitado, Jesus ali após a ressurreição, as pessoas não reconhecem de cara que é Jesus. Em algumas situações eles não vão reconhecer. Foi o que aconteceu com ela. Ela olha para Jesus e não reconhece Jesus, o que a gente entende que não, que o corpo glorificado ele é diferente. Ela responde: levar embora meu senhor e eu não sei onde o puseram. 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. 15. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Observe que Maria só reconhece que é o mestre, só reconhece que é Jesus depois que ele a chama pelo nome.
Quando o bom pastor chama a ovelha pelo nome, a ovelha reconhece. Lembra que a gente estudou sobre o bom pastor? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando Jesus fala o nome dela, chama por ela, na mesma hora ela reconhece que é Jesus. E ela chama ele de mestre. Eu fico imaginando essa cena. Ela foi a primeira a ver literalmente Jesus ressuscitado. Ela foi a primeira a se dar conta que o túmulo estava vazio. Os, os discípulos vão embora, ela fica. E ela chorando, angustiada, querendo encontrar o corpo. Ela se oferece a ir buscar o corpo onde estiver. Eu fico pensando. A gente carregar uma outra pessoa, mesmo que seja com o mesmo peso, o mesmo tamanho, não é fácil. Se você não tem uma preparação física, né? E uma pessoa que está desmaiada, por exemplo, se a gente pega, ela parece ter um peso diferente do que quando ela está acordada. Pegar alguém, um homem, e arrastar ele de onde ele está, ou fazer o que fosse para cuidar e para levar de volta para o túmulo, é exatamente o que Maria se propôs a fazer. Ela estava com tanto amor, ela queria tanto cuidar, ela queria tanto fazer, que ela não se importa do que vão pensar. Ela não se importa nisso, ela tem recursos para ir ao encontro do corpo de Jesus. Ela fala: diz aonde está que eu vou buscar. E Jesus chama por ela. E no 17, Jesus diz assim: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. João aqui ele foca em Maria, mas quando a gente leu lá em Lucas, a gente vê que as mulheres vão junto com ela para dar a notícia aos discípulos. Algo interessante, lembra que o testemunho de uma mulher era algo que não era válido na época? A mulher não tinha essa. Eles não confiavam, infelizmente. Hoje já não é mais assim, e a gente sabe que tem muito preconceito ainda para ser vencido. Mas Jesus era à frente de tudo, ele é à frente de tudo. Jesus, ele é Deus, então ele nunca vai ser igual a nós, não vai ter o mesmo entendimento e pensamento que nós temos. Então a sociedade reprimia a mulher. Jesus faz o quê? Ele aparece primeiro para uma mulher. O que que vai acontecer? Primeira coisa que a gente viu que foram dois homens que viram que o túmulo estava vazio. Então, Pedro e João servem como testemunha de um túmulo vazio. Isso serve como evidência aceitável na lei judaica. Lembra que para testemunho tinha que ser pelo menos duas pessoas? Quer ver? Ó, vai lá em Deuteronômio 17. Vai no Antigo Testamento, Deuteronômio 17, versículo 6. Existia uma lei para que o testemunho fosse válido. Por quê? Porque senão pode inventar, né? Mentira, a pessoa ser morta ou ser acusada inocentemente. Deuteronômio 17, 6. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Para ser testemunha tinha que ser pelo menos duas pessoas. Vamos lá, capítulo 19, versículo 15, ainda aí o Deuteronômio. Tem uma parte da Bíblia que fala só aqui das testemunhas. Versículo 15 do capítulo 19 de Deuteronômio diz assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, aqui nós já temos mais de duas até, né? Mas tínhamos dois homens, porque o testemunho de mulher, infelizmente, naquela época não era aceitável. Tínhamos Pedro e João que viram que o túmulo estava vazio. Agora, a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado é uma mulher. Se fosse para os discípulos inventarem
a ressurreição de Jesus, criar, inventar uma história, eles nunca espalhar de que foi uma mulher que viu Jesus, porque o testemunho delas não era aceitável. As mulheres não tinham o seu lugar na sociedade como hoje tem no mundo ocidental. Não era desse jeito. Então, se fosse para inventar que Jesus já havia ressuscitado, eles teriam que inventar isso usando apenas homens e não mulheres. Então, Jesus não tem a preocupação de criar uma cena aceitável, um momento aceitável. Não, Jesus ressuscitou e apareceu para Maria. Maria vai ser comissionada a, ela vai ser a primeira que vai receber a, a missão de falar e anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. Aqui, ó, João 20, versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Conforme Jesus havia mandado ela fazer, aqui no versículo 17, que ele fala assim: ó, vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes. Ela vai, ela é a primeira a receber a missão de anunciar Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. O nosso Senhor Jesus vive para todo sempre. Seguindo aqui, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, então o domingo estava encerrando, tá? A gente está no domingo. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. João deixa claro que as portas estavam trancadas. Por que que os discípulos estavam ali com medo? Afinal de contas, tinham matado o mestre. Jesus havia avisado a eles que eles seriam perseguidos, então eles se escondem, ficam todo mundo com a porta trancada, janela fechada, mas Jesus entra. O que a gente entende mais uma vez, que o corpo de Jesus glorificado não era idêntico em suas funções ou limitações, ou até a sua aparência, porque a gente viu que as pessoas não reconheciam em Jesus com muita facilidade depois da ressurreição. Ele consegue entrar num lugar com as portas e janelas fechadas, com tudo fechado. Ele aparece, atravessa a parede, como é que ele faz? A gente não sabe. Só diz aqui que ele apareceu, e ele aparece e diz o seguinte: paz estejam com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então ele mostra as mãos, os furos das mãos e o furo do lado que ele recebeu na cruz. Ele mostra: olha, sou eu mesmo. Não é um fantasma que está aparecendo, é um corpo ressuscitado. E eles ficaram muito alegres porque viram Jesus. Mas ele vai dizer aqui, Jesus no 21. Novamente, Jesus disse: Paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esse versículo 22 e 23 aqui gera muita confusão às vezes. Porque depois em Atos 2 a gente vai ver a descida do Espírito Santo. E como que aqui Jesus soprou o Espírito Santo? Muitos entendem que Jesus sopra o Espírito Santo age nos discípulos da mesma forma que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Lembra que Davi estava cheio do Espírito Santo, Samuel foi cheio do Espírito Santo, até Saul foi cheio do Espírito Santo que profetizou, mas não era algo que habitava neles como o Espírito Santo habita em nós hoje. Então, nós podemos entender que quando Jesus sopra aqui o Espírito Santo neles, é dessa forma. O Espírito Santo estava agindo neles ali de uma forma, da mesma forma que agia no Antigo Testamento,
daqueles homens e mulheres que a gente vê no Antigo Testamento. Quando chega no 23 que fala, se perdoar os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não perdoarem, não serão perdoados, muitos já pensam assim, opa, então é assim? Está perdoado o seu pecado. Eu te perdoo, né? Posso encher o peito e falar assim, ó, se eu não te perdoar, vai dar ruim pro seu lado. Na realidade, a gente precisa entender o contexto. O que que Jesus falou aqui? É para anunciar, para que eles falassem sobre Jesus. Então, quando nós anunciamos o evangelho, como nós falamos de Cristo, e a pessoa não se arrepende, o pecado não é perdoado. Agora, quando nós falamos, anunciamos o evangelho e a pessoa se arrepende, entende que Jesus é o Cristo, recebe Jesus por Salvador, ele é perdoado. Então, através de nós, como instrumentos para anunciar as boas novas de salvação, as pessoas são ou não são perdoadas. Então, não é que eu tenho o poder de condenar a pessoa ou não condenar a pessoa ao inferno. Lembre-se que o condenar ou não condenar está nas mãos do Senhor Jesus, porque foi Ele que venceu por nós. Então, muitos leem isso aqui isolado sem prestar atenção no contexto e pensam assim: beleza, agora eu posso dizer quem vai para o inferno ou quem não vai. Posso perdoar ou não perdoar. Porque Jesus está mandando anunciar, tá? Então, esse é o entendimento aqui. A gente não pode sair por aí dizendo que a gente perdoa ou não perdoa alguém. Até porque Jesus diz que nós devemos perdoar incessantemente. 70 vezes 7 a gente viu que é um número infinito. Temos que perdoar. Da mesma forma que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Não é assim que fala o Pai Nosso? Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Onde é que ele estava? Ninguém sabe, né? Os discípulos estavam ali, trancados, mas Tomé não estava. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Muitas vezes a gente é assim. Provavelmente Tomé já estava muito cansado da sensação da perda do mestre e achou que estava tudo acabado. Tem vezes que a gente está assim, a gente pensa, tá tudo acabado, não tem jeito, eu não creio em mais nada. Jesus prometeu e nada foi feito. Recebi tantas palavras e não aconteceram, minha vida não mudou, eu não tenho forças para continuar. Então é melhor eu não crer. Provavelmente foi algo desse jeito que Tomé sentiu. Sentiu solidão, desespero, abandono. Tomé era um ser humano como eu e você. Quantas vezes alguém chega para nós e fala algo que o Senhor Jesus fez, a gente fica assim, será? Ou quando chega uma palavra para nós, vinda do Senhor, a gente também não recebe, porque às vezes é uma correção, é um ensinamento, seja lá qual for o motivo. Todos nós já fomos ou estamos sendo como Tomé nesse momento. O importante agora é a gente se tornar o Tomé que a gente vai ver que ele vai se tornar daqui para frente. Versículo 26. Uma semana mais tarde, beleza, passou-se uma semana, não foi no mesmo dia. Os seus discípulos estavam outra vez ali. Ali aonde? No mesmo lugar, onde eles estavam trancados antes que Jesus havia aparecido a primeira vez, tá? E Tomé com eles. Dessa vez está todo mundo. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. A mesma cena, tá? Jesus entra com tudo trancado. Continuando, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Depois de uma crise de fé tão grande,
Tomé faz uma declaração extraordinária. Ele proclama Jesus como Deus. Diz: Senhor meu e Deus meu. Ele não apenas crê, mas ele crê também que Jesus é Deus, não é alguém elevado ou alguém que passou a ser Deus, não. Ele faz a proclamação extraordinária: Senhor Deus e Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João encerra o capítulo 20, mais uma vez apontando o foco desse evangelho. Jesus é Deus, Jesus é o Cristo, é Filho de Deus. E para que a gente tenha vida no nome de Jesus, nós precisamos crer em Jesus. Ele ainda fala aqui, ó, foram escritos para que vocês creiam. João escreveu esse evangelho no intuito de fazer com que nós venhamos a crer em Jesus como Deus, como Salvador, o único caminho que leva ao Pai. O corpo de Jesus, ele é um corpo físico. Jesus ressuscitou em carne. Nós, nesta igreja, cremos, e a palavra de Deus diz, a gente acabou de ver, cremos que Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e ressuscitou em carne. Minha irmã, mas por que isso é tão importante? É muito importante, porque Jesus ressuscitando em carne nos garante um novo corpo. Garante a nós que nós também ressuscitaremos em carne. Mas como Jesus ressuscitou em carne e vimos que esse corpo não é idêntico ao corpo que foi crucificado, vimos que esse corpo entrou dentro do lugar onde os discípulos estavam com tudo trancado, não pode ser o mesmo corpo, porque a gente não vê Jesus fazer isso antes. Mas existe um corpo. Por quê? Porque Tomé tocou. Foi bem claro aqui, ó. Coloque, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus mostra os sinais da cruz. Tomé toca, existe um corpo. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos entender que isso nos traz esperança. Jesus ressuscitou dos mortos e por causa disso nós ressuscitaremos. Viver uma fé que não crê na ressurreição é uma fé vã, é uma fé passageira, é uma fé que não traz esperança. Mas nós vamos ressuscitar, nós não vamos reencarnar. A gente tendo entendimento que Jesus ressuscitou dos mortos em carne, que isso vai acontecer também conosco, quebra toda dúvida, destrói toda dúvida, quebra toda fala enganosa que diz sobre a possibilidade de reencarnação, por exemplo. Em nenhum momento aqui a Bíblia dá espaço para reencarnar em um outro corpo, em uma outra vida. Jesus ressuscitou em corpo. O túmulo estava vazio. Ele não voltou e entrou no corpo de uma outra pessoa ou nasceu novamente no ventre de outra mulher para começar tudo de novo. Isso não aconteceu. Isso é muito importante para a gente ter entendimento de que em nenhum ponto na palavra dá abertura para as pessoas ficarem morrendo e reencarnando. Isso não é bíblico. A Bíblia fala de ressurreição em corpo. Minha irmã, aonde fala que nós vamos ressuscitar em corpo? Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Está em João. Anda um cadinho mais para frente, só um cadinho.
Vai passar por Romanos. 1 Coríntios, capítulo 15. Não tem nenhum espaço para reencarnação na Bíblia. Esse capítulo 15 de Coríntios fala sobre. Ele fala todo sobre ressurreição. No início aqui do capítulo 15 diz assim, ó, irmãos, quem escreveu 1 Coríntios? Isso é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios porque é a primeira carta, depois 2 Coríntios porque é a segunda carta, tá bom? Capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor, senão a nossa crença, ela não tem base, tá? Versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Sinal que Paulo conheceu pessoas que viram Jesus ressurreto, tá? 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Pois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Agora pula mais um pouquinho aqui, versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Lembra que eu tenho falado aqui várias vezes que não era comum, eles não criam em ressurreição, a maioria nem falava sobre isso. O que está acontecendo aqui na igreja de Corinto? Está dizendo que não tem ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo vai ensinar sobre isso. Baseado em que o apóstolo Paulo vai dizer que nós ressuscitaremos? Ele deixou claro que a gente acabou de estudar aqui no capítulo 20, a ressurreição em corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a base da nossa fé. 13. Versículo 13: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, é necessário que a gente traga à nossa memória que Jesus ressuscitou. E quando a gente falar para alguém sobre Jesus, a gente está convicto que ele vive. Versículo 15: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Lembra que eu falei agora de duas testemunhas? Ele está falando, olha, ainda por cima, a gente vai estar inventando algo que não aconteceu como testemunha, isso é muito sério. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A ressurreição de Cristo, gente, é algo tão importante, é um milagre tão extraordinário e tão importante a gente entender e crer que sem a ressurreição de Cristo, nós estamos crendo em algo que acabou, que teve um fim, um ponto final. Então ele se entregou, morreu na cruz e acabou a história. A ressurreição de Cristo é base para nós crermos na ressurreição das pessoas que nós ressuscitaremos, é base para nós crermos que nós teremos
uma outra vida, né? Uma vida em Cristo na eternidade. A ressurreição de Cristo muda toda a história, muda tudo. Sem a ressurreição, não existe fé. Versículo 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Que morte é essa que veio por um só homem? Esse que veio por um só homem, esse homem é Adão. Que morte é essa que está falando? A morte da separação de nós, né, dos seres humanos com Deus, que foi separado, e a morte física. Por causa de um só homem veio a morte, mas por causa de um único homem chamado Jesus veio a ressurreição. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Querido, você vai ressuscitar. O Senhor Jesus vai te chamar pelo nome. Lembra que agora há pouco eu falei que Maria só se deu conta que era o mestre quando ele falou o nome dela? Oh, Jesus, coisa linda. Você vai ouvir Jesus chamar o seu nome. Irmã, mas meu nome é tão comum. Ah, Maria também é um nome comum, mas ela sabia que era ela. Você vai reconhecer a voz do seu bom pastor te chamando. E a alma não vai se conter, nosso corpo não vai se conter no túmulo. Nós vamos ressuscitar. Minha irmã, e aqueles que ah, o corpo foi cremado, aqueles que morreram, foram enterrados faltando um pedaço do corpo, ou aqueles que foram jogados no mar, não vai ser esse mesmo corpo, mas vai ser em corpo. Jesus teve um corpo vivificado, glorificado, diferente, mas era um corpo. Então, nós não teremos duas cabeças, quatro braços, nós teremos um corpo totalmente glorificado. E isso fortalece a nossa fé. Fortalece a fé dos mártires, pessoas que até o dia de hoje são capazes de entregar a própria vida por amor a Cristo, pregando o evangelho em lugares perigosos, em lugares onde é proibido falar de Jesus, senão você é morto e a sua família também será condenada. Como que eles conseguem? Porque eles creem que não é esse corpo aqui, que não é só essa vida, que terá uma nova vida, que eles irão ressuscitar. Jesus morreu e ressuscitou, nós ressuscitaremos. Se o Senhor vier buscar a sua igreja antes de nós morrermos, nós seremos arrebatados. Teremos também outro corpo um corpo glorificado. Mas se nós encararmos a morte, quando nós abrimos os olhos, nós veremos o próprio Jesus. É para isso e é por isso que você precisa viver. Quando a gente foca na cruz e na ressurreição, querido, a história muda. Quando a gente realmente foca na cruz e na ressurreição, não há doença, não há falta de dinheiro, não há perseguição política, não há dor, não há fome que venha destruir a nossa fé. A gente pode se entristecer, como Paulo fala, a gente pode cair, mas nós não somos destruídos, não somos eliminados, não somos apagados, porque a nossa fé não está no que é passageiro, mas está em Cristo que ressuscitou dos mortos. Quando as situações da vida, os problemas, seja qual for a situação que você estiver vivendo, ou se você está muito bem no momento, mas a gente sabe que a nossa vida aqui nessa terra não é fácil. O Senhor Jesus avisou: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Mas como que eu vou ter bom ânimo? Eu vou ter bom ânimo porque eu vou ressuscitar. Eu vou ter bom ânimo porque não termina aqui, a história não acaba aqui. A história de Jesus não terminou no sepulcro. Ali só estava começando. Senhor Jesus ressuscitou e recebeu a glória do Pai.
É por isso que nós vivemos, é por isso que a gente precisa respirar, é por isso que a gente vai à igreja adorar. Por que que nós vamos à igreja? A igreja é um clube, é um compromisso da semana, é um momento da gente consumir, vamos receber. Estou aqui para consumir o que é pregado, louvor, como quem vai numa loja de um shopping. Não, nós vamos ali para adorar aquele que ressuscitou dos mortos. Se nós estamos indo com o intuito de só consumir, de apenas consumir, estamos indo na intenção errada e tudo que nós estamos entregando, o Senhor não está recebendo. Irmã, mas o que que eu tenho que fazer então? Adorar aquele que vive. Ir para lá no culto para adorar, para engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. Só durante o culto? Não, todos os dias, em todo o tempo. Quando a sua alma quiser te dar uma rasteira, que as coisas vêm atacando a gente, problemas, ou a sua mente quiser te enganar, utilize uma mente transformada que você tem, porque nós temos estudado o Evangelho de João por completo, estamos encerrando. E eu creio no nome de Jesus que a palavra do Senhor, ela lava, ela muda raciocínio, ela sara o cérebro, ela muda pensamento, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ter uma fé racional, mas a fé e a razão são opostos? Não são. Uma fé racional faz com que a gente, na hora que a mente quiser dar uma rasteira, a gente, não, eu creio que o meu Redentor vive. E uma hora ele vai se levantar a meu favor. Eu creio, ele está vivo. A morte não é o fim. Não foi o fim para Jesus e não é o fim para nós. E se alguém que ouvir isso pensar, mas é o fim para mim porque eu não tenho Jesus, então é o momento de se entregar a Jesus. É o momento de se consertar com o Senhor, com a Igreja de Cristo. É o momento de realmente servir. Mas, minha irmã, eu vou na igreja, eu estou sempre lá, eu participo da ceia. Então, faça o que o Senhor disse que os discípulos fizessem. Vamos proclamar o Evangelho. A esperança, além dessa vida aqui, a esperança. A esperança para o dia de amanhã. Ainda que aparentemente nada dê certo, há esperança, porque Jesus vive. Jesus está vivo. Não podemos esquecer disso. Existem pessoas que estão servindo ao Senhor e esqueceram que Ele está vivo. Como eu posso ter certeza que Ele está vivo se eu não vi, não tive visão, não apareceu nenhum anjo? Pela fé, Ele vive, já reina. E uma hora Ele vai vir buscar a sua igreja. E nós precisamos estar prontos. Como que nós estamos prontos? Trazendo a memória que Ele está vivo. Trazendo no coração que Ele está vivo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer comentar alguma coisa? Já estamos encerrando. Você pode tirar o mute do seu telefone. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor, o Senhor é bom. Pai, tu és maravilhoso e santo. Meu Deus, a morte. O que que é a morte? O que que a morte pode fazer? Nos tirar dessa vida? O que as tribulações, as dificuldades diárias podem fazer? Ah, não pode nos atingir porque nós cremos. Senhor, nós cremos em Ti, cremos que o Senhor ressuscitou e nós ressuscitaremos. Pai, eu quero lhe pedir nessa noite. Crava na tábua do nosso coração, cria raízes profundas dentro de nós, Senhor, nas nossas entranhas. Essa palavra que o Senhor ressuscitou e vive. Essa certeza que o sacrifício da cruz não é em vão, porque o Senhor não está sepultado, o Senhor não está morto. Senhor, no nome de Jesus eu lhe peço. Usa-nos, Senhor, para proclamar essas boas novas.
O evangelho do Senhor só é boas novas porque nós vamos ressuscitar, porque o Senhor ressuscitou. É por isso que é boas novas, Senhor, nos ajuda, nos orienta a proclamar o evangelho da salvação, a dizer aos aflitos, aos desesperados, ainda que as coisas não mudem aqui, ainda que não aconteça um milagre aqui. O maior milagre da história já aconteceu. O nosso Senhor Jesus vive. No nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, não nos deixe esquecer a maior virada da história. Deus interferiu na história humana. Deus interferiu na história da humanidade. Mudou o nosso cativeiro, alterou, rasgou a nossa dívida, alterou a sentença e nos tornou inocentes por causa do seu sangue. Pai, e por isso nós ressuscitaremos nesse grande dia. Não sabemos quando, mas a nossa fé crê. Traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é o nosso Senhor Jesus. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Eu quero te louvar pela certeza que o Senhor vive. Eu quero te louvar por cada vida que tem participado, que está aqui e tem estado conosco. Renova as nossas forças, nos dá sonhos, Senhor, reveladores. Nos faz sonhar, Senhor, com tudo aquilo que é extraordinário que a tua palavra nos ensinou durante todo esse evangelho de João. Traz, Senhor, não nos deixe esquecer. Louvamos o teu nome nesta noite, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, gente, muito obrigada. Obrigada. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Obrigada, irmã Vera, Ana, o Anderson, Bianca, Diaconisa Séria, Diaconisa Fabiana, Fernanda, nosso irmão Eterson, Janaína, Luciana, o Márcio, creio que a pastora Rose deve estar junto, pastora Simone, pastor Newton, Tereza e a Fabiana com o Valério. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês, renove as forças. Segunda-feira, capítulo 21. Provavelmente a gente vai estar encerrando, João. Amém? Glória a Amém. Jesus. Bom descanso. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Amém. Amém.